Seja bem-vindo para mais uma aula aí no treinamento da UBMEP Mirim, dos alunos do segundo a quinto anos do ensino fundamental. Se gostar do vídeo, desse conteúdo, considerem se inscrever no canal, deixar seu gostei e compartilhar quem você acha que vai ser beneficiado, ok? Aqui é aquela recapitulação rápida, já falei nos outros vídeos. No primeiro vídeo eu faço algumas explicações mais detalhadas. Então, se é o primeiro vídeo que você está assistindo é esse, pode continuar e concluir ele, mas seria legal você ver em ordem também, né? A gente vai construindo alguns raciocínios de vídeo após vídeo. Então, aqui estão as informações mais rápidas da UBMEP Mirim, quantas datas e como que acontece. Aquela sugestão, pause e tente resolver. Eu vou passar toda a prova em branco antes das resoluções, para caso você queira fazer direto do vídeo, né? É só ir pausando, lendo a questão, anotando suas resoluções e depois confere com o restante do vídeo. Ok? Então, é isso. Bons estudos e vamos pro vídeo. Questão 1. Qual das frutas da feira aparece em quantidade diferente das outras? Plano de solução, a gente vai contar cada quantidade, né? E depois comparar esses resultados. Então, abacaxi a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 abacaxis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 laranjas. Então, a resposta já tá por aqui, né? Então aqui, ó, a gente pode ver que tem 3 pares em cada fruta. Na maçã, 3 pares na pera, certo? E 3 pares na banana também. Então todos esses estão dando 3 pares, né? 3 vezes 2, que é igual a 6. Então, a fruta que está com quantidade diferente é a laranja. Gabarito letra C. Questão 2. Olhe para as placas de trânsito ao lado. Quantas placas têm a forma de um círculo, mas não tem nenhuma seta? Então eu quero todas as placas com esse formato aqui, mais ou menos, né? Isso aqui. Finge que é um círculo bonitinho. Só que, beleza. Não pode ter nenhuma seta aqui dentro também, né? Então não pode ter seta. Então aqui eu tenho uma placa com círculo, mas tem seta. Então não vale. Aqui tem círculo, mas tem seta. Aqui é uma placa com círculo. Essa aqui vale. Não tem seta dentro. Aqui não é círculo. Aqui também. Placa com círculo e não tem seta. 2 até agora. E não. Aqui tem placa com círculo e não tem seta. 3. Círculo e não tem seta. 4. Círculo e tem seta, não vale. Círculo não tem seta. 5. Círculo não tem seta. 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 placas. Gabarito letra D. Questão 3. Cada tangerina que Daniel abriu tinha 9 gomos.
e cada gomo tinha 2 sementes. Se Daniel abriu 2 tangerinas, quantas sementes ele encontrou no total? Bom, só para ilustrar, gomos, ele quer dizer por gomos, são esses pedaços aqui da tangerina, né? A gente destaca enquanto come. Mas isso não tem necessidade de saber exatamente. O que importa é o raciocínio aqui. É que numa tangerina tem 9 gomos. Então em duas vai ter o dobro, né? Vai ter 18 gomos. E aí, se em cada gomo eu tenho 2 sementes, eu posso só multiplicar esse 18 por 2 para achar a quantidade de sementes, né? E isso vai dar 36. Montando o algoritmo da multiplicação, 2 vezes 8, 16 vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 36. Certo? Poderia pensar por soma também, né? Cada tangerina tem 9, então se eu tenho 2 tangerinas, eu tenho 9 mais 9, 9 gomos mais 9 gomos é igual a 18 gomos. E aí, se cada gomo tem 2 sementes, o número de sementes vai ser eu somar o 18 com 18, né? Vai ser 2 vezes o 18. Gabarito, letra D. Questão 4. João recortou bandeirinhas em forma de triângulo para a festa junina da escola. Depois colou as bandeirinhas em uma linha, como mostrado na figura. Então tá aqui a figura descrevendo o que aconteceu. É ilustrando, né? O que ele descreveu. Quando João esticar essa linha, quantas bandeirinhas triangulares apontarão para ele? Uma questão de rotação mental, né? Tem que trabalhar essa imagem na cabeça. Aí, você tem que desenvolver o seu plano para conseguir chegar na resposta, né? Então vamos tentar seguir a linha, certo? Tomando como base a primeira bandeirinha, a primeira aqui é óbvia, né? Quando ele esticar essa linha aqui, essa primeira vai apontar para ele, certo? Então olha a ideia. A gente vai seguir a linha. Se a gente, seguindo a linha, quando encostar na bandeirinha, a primeira parte que a gente encostar, ou essa parte de trás aqui, ó, significa que essa bandeirinha vai apontar pro João. Entendeu? Essa aqui, ó, vai apontar para ele. Então, todos que estiverem na mesma posição que essa, ao longo da linha, apontarão para o João. Então, a gente entende aqui, ó, quando a gente chega na bandeirinha, se a gente encostar nessa parte aqui, que eu vou chamar de base, triângulo, significa que ela vai apontar para o João, quando ele esticar. E se a gente chegar e encostar, a primeira parte que a gente encostar na bandeirinha for a ponta, esse biquinho, então significa que ela não vai apontar para o João. Então vamos seguir esse plano. E ó, chegamos na base, então essa aqui vai apontar. Vamos continuar a linha. Indo a linha. Opa, encostamos aqui, encostamos na base. Então essa vai apontar para ele também. Quando ele esticar. Vamos seguir a linha. Estamos seguindo. Opa, encostamos na ponta. Então essa não vai apontar para ele. Vamos seguir. Chegamos na base da próxima bandeirinha. Então essa também vai apontar para o João. Essa aqui, ó, também chegamos. Primeira parte que chegamos foi na base. Então ela também vai apontar para o João. Seguindo. Encostamos na pontinha dessa primeiro, né? Então ela não vai apontar para ele quando ele esticar. E essa aqui tá bem mais fácil de ver isso também, né? Que já tá bem no final da linha.
E essa aqui, só para finalizar o plano, mas também já estava óbvio, também vai apontar para ele. Então todos que nós circulamos apontarão para o João. E são 1, 2, 3, 4, 5. Então a resposta é a letra D. Tá, essa foi uma ideia para tentar solucionar de modo que todos consigam entender, né? Mas cada um poderia visualizar isso aqui mentalmente, talvez, e desembolar essa corda, né? Essa linha toda na cabeça, né? Aí fica a cargo da criatividade. Mas é importante desenvolver um raciocínio de modo que ele seja definitivo, né? Ele seja preciso e não deixe pontas soltas. Um trocadilho interessante para essa questão. Questão 5. Marcela cantou uma música como indicado na figura. 1, 2. Feijão com arroz. 3, 4. Feijão no prato. 7, 8. Comer biscoito. 9, 10. Comer pastéis. Lembrando aí a galinha pintadinha, né? Ela se esqueceu de cantar 2 números que estão entre 1 e 10. Qual é a soma desses números? Tá. 2 números que estão entre 1 e 10 e que ela esqueceu. Vamos investigar. Ela contou o 1, contou o 2. Contou o 3, contou o 4. Depois do 4 vem o 5 e depois do 5 vem o 6. Só que ela não contou, né? Foi 1, 2, 3, 4. Pulou pro 7, 8, 9, 10. Então os números que ela esqueceu foram o 5 e o 6. O que ele quer saber? Ele quer saber qual é a soma desses números que ela esqueceu. Então ele quer saber isso aqui, ó. Quanto é 5 mais 6? Aqui é fácil, né? O 6 não é 5 mais 1? A gente pode escrever isso aqui também, ó. 5 mais 5 é mais fácil de fazer, né? 5 mais 5, 10. 10 mais 1, 11. Gabarito letra D. Questão 6. Qual figura deve ser colocada na casa com ponto de interrogação para que, em cada linha e em cada coluna do quadriculado, haja um par de triângulos, um par de retângulos e um par de estrelas? Então, aqui está o quadriculado e aqui está a casa em questão. Então, o que a criança precisa saber é a noção de par. O que é um par de coisas? É essa coisa duplicada. São 2 dessas coisas, né? Então, um par de triângulos são 2 triângulos. Um par de retângulos são 2 retângulos. E claro, também deveria saber as formas geométricas, né? E linha, ele está se referindo na horizontal, né? Normalmente, quando a gente fala em linha, a gente está tratando na horizontal e coluna a gente está tratando na vertical. Vertical em pé e horizontal é deitado. Então, em cada linha e cada coluna deve haver um par de cada uma dessas figuras. Um par de triângulos, um par de retângulos e um par de estrelas. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber qual figura ele deve colocar nessa casa de interrogação para que essa regra seja respeitada, né? E consigamos montar esse quadriculado. Bom, você pode escolher a análise que você preferir. Pode escolher analisar pela coluna, o que está faltando na coluna, ou o que está faltando na linha. Vamos contar então, analisando na linha. Aqui eu tenho uma estrela. Ok. Eu preciso de um par de estrelas nessa linha. Aqui, se fosse pela coluna dessa estrela, já teria, né? Aqui eu tenho um triângulo. Beleza. Aqui eu tenho um retângulo. Show. Aqui, ó, é preciso entender que isso aqui também é um retângulo. Não é porque está em posição diferente que não conta. Então já tem 2 retângulos. Fechou. Pula a casa de interrogação e aqui eu já acho outro triângulo. De novo, está em posição diferente do primeiro triângulo dessa linha,
Mas ainda é um triângulo. Então tem um par de triângulos, um par de retângulos. Falta formar um par de estrelas. Então a figura que vai entrar na interrogação é a letra C. Vai entrar uma estrela lá. E quando colocar essa estrela aqui, ó, essa coluna também vai formar um par de cada coisa. Um par de retângulos, um par de triângulos e um par de estrelas. Gabarito letra C. Questão 7. Todos os caminhos ao lado foram feitos em um mesmo quadriculado. Qual deles tem o maior comprimento? Ok, pergunta simples, né? Quero saber qual desses caminhos tem o maior comprimento. Mas tá, o que se exige aqui? Olha só, informação importante. Todos os caminhos foram feitos em um mesmo quadriculado. Certo? O que isso quer dizer? Todos esses quadradinhos desse papel, dá para se imaginar que isso aqui é um papel quadriculado, ou uma malha quadriculada, né? Todos esses quadradinhos têm o mesmo tamanho. E o que é importante de se entender é que num quadrado, todos os lados são iguais. Aqui não ficou bem enquadrado, né? Mas enfim. Mais fácil tentar pegar um daqui. Ó. Pronto, agora a gente tem um quadrado. Opa. Num quadrado, todos os lados têm o mesmo valor. Certo? Todos os lados medem o mesmo valor. Então, a gente vai chamar esse valor aqui de uma unidade de comprimento. Não importa se é 1 centímetro, se é 1 metro, se é 1 quilômetro. A gente vai chamar de cada tracinho desse vale uma unidade. Pode dizer que vale 1. Ok? Como a gente estabeleceu essa medida padrão, agora a gente consegue comparar. É só contar quantas unidades dessa cada caminho anda. Então aqui, ó, o caminho A, ele anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então vamos anotar. O A anda 11. O B, vamos começar daqui, desse pontinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então B é 12. E assim a gente vai fazer para todos eles. Qual deles tem o maior comprimento, tá? Aí já que você se tinha travado e agora entendeu a ideia, aí agora eu te convido a pausar o vídeo e tentar fazer a contagem para o restante, tá bom? Vamos lá. Caminho C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então C também é 11. D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só um adendo aqui, para ganhar esse repertório, né? Olha só, ele não quer saber o maior, então só pode ser um caminho que pode ser essa resposta, né? Tem que ser o maior, né? Um dos maiores, é o maior. Então ele é exclusivo. Então se eu tenho o caminho A e o C tendo o mesmo valor, então eles já estão fora de cogitação, mesmo que eu não tivesse esse 12 aqui. É claro que com 12 aqui eu já sei que o B já está sendo maior que o A e C. Mas imagina que eu não tivesse esse 12 ainda. Eu já poderia eliminar essas duas opções porque elas têm um valor igual. E minha resposta tem que ser um valor único. Entende? E no caso, o maior. Finalizando, caminho E. Começar desse pontinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13. Achamos o vencedor. Então, o gabarito letra E. O caminho E é o maior porque ele tem 13 unidades de comprimento. Questão 8. Olha o cartaz ao lado, com os aniversariantes da sala da professora Aline. Quantas crianças fazem aniversário no mês anterior ao mês em que Isabel nasceu? Uma questão cobrando, né, conhecimento básico de um calendário, né? E um pouquinho de raciocínio lógico aqui envolvido. O que ele quer saber? Quantas crianças fazem aniversário no mês anterior ao mês que Isabel nasceu? Então, qual é o plano? Primeiro tem que saber em que mês essa tal Isabel nasceu. Então, vamos lá olhar o calendário. Aqui, ó, tem a Isabel. E provavelmente, né, como ele citou em que Isabel nasceu, só deve ter ela de Isabel. Então, a gente analisando aqui os outros meses, realmente só tem ela chamada Isabel nessa turma. E que mês ela nasceu? Ela nasceu em janeiro. Ok, então eu sei que Isabel nasceu em janeiro. Só que não é isso que ele quer saber. Ele quer saber quantas crianças fazem aniversário no mês anterior ao mês em que Isabel nasceu. Isabel nasceu em janeiro. Depois de janeiro é fevereiro. Então, pra cá, o depois... Vou botar aqui, né? Depois, a gente fala que é posterior. Aqui numa sequência, né? Dada uma sequência ordenada da esquerda para a direita, né? Normalmente, o depois é posterior. E o que vem antes, e o nome já dá uma dica, né? É o anterior. E o que vem antes do mês de janeiro? Qual mês vem antes do mês de janeiro? É o mês de dezembro, né? Então a gente vai lá no mês de dezembro, no calendário, e olha quantas crianças fazem aniversário nesse mês. E são 4 crianças, né? Então o nosso gabarito é letra D. O que podia embolar é isso. Ah, eu tô no início aqui, como é que eu vou voltar? Ah, tem que saber, porque aniversário, seu aniversário não muda, né? Todo ano é o mesmo mês. Então faz sentido perguntar no início de um certo ano. Melhor, qualquer momento do ano, né? Mas quando eu olho pro início do ano, pro primeiro mês, existe um mês que veio antes dele. Certo? Não é porque mudou o ano que não tem mais. Não dá pra analisar o mês anterior ao de janeiro, né? Então esse era o raciocínio lógico exigido. Então a resposta, gabarito letra D, 4 crianças fazem aniversário no mês anterior ao mês em que Isabel nasceu. Questão 9. Leonardo fez as 3 contas indicadas pelas flechas e foi escrevendo os resultados nos quadradinhos. Que número ele escreveu no último quadradinho? Então, basta a gente ir seguindo essa sequência conforme as operações indicadas e ver qual é o resultado final dessas operações, né? Então a gente começa com o valor 10. Aí vamos adicionar 5 a esse 10. Então fica 10 mais 5 é igual a 15. Beleza, agora a gente está no 15. Só que aí chegou no 15, decidiu-se tirar 4. Então vamos fazer 15 menos 4. 15 menos 4 costuma dar 11, né? Isso aí. Beleza. E agora, 11 mais 15 vai dar quanto? Vai dar 26. O gabarito fica na letra D. Então aqui, ó, só para exercitar o algoritmo, né, o arme efetue, é sinal de mais feio. Caso a criança ainda esteja
Normalmente nessa fase aqui vai precisar, né? Armar e para conseguir efetuar essas contas. Algumas não são tão rápidas de se fazer de cabeça, né? Principalmente as de subtração. Então, ó, 10 mais 5. Todo mundo que tá nessa coluna aqui, ó. 0 mais 5, 5. Aqui, ó, 1. Quando não tem nada, é o mesmo que 0. 15. Aí do 15 a gente vai tirar 4. Agora é subtração. 5 menos 4, só fazendo os dedinhos, né? 5 dedos, abaixa 4. E com quantos de pé? 1. 1 menos 0, não tô tirando nada do 1. Então fica quanto? Fica 1. E aqui, a última conta é o 11 mais 15. 1 mais 5, 6. 1 mais 1, costuma dar 2. Beleza? Gabarito letra D. Questão 10. Questão muito divertida. O pai de Marcos comprou, em uma loja de materiais de construção, os 3 algarismos abaixo, para identificar o número da casa onde eles moram. Qual dos números abaixo não, atenção, não pode ser o número da casa deles? Vamos lá. Então vamos entender. Algarismos são esses símbolos, né? Que a gente, no dia a dia a gente chama de número, né? Mas a gente faz essa distinção para dizer, tipo, eu quero um número de 3 algarismos, né? Se eu falasse um número de 3 números, ficaria estranho. Então, algarismos são os símbolos que a gente usa para representar os números, né? Então, quais são os algarismos que ele comprou? Que a gente tem? Ó, a gente tem o 1. Aqui, né? Dá para ver o 1. Tem o 3. Daqui. E tem esse terceiro. Que pode ser 6 ou pode ser 9. Então, a gente tem esses 3 algarismos. Mas esse daqui pode servir como os 2. E aqui que está o ponto-chave da questão. Tá? O outro ponto é o seguinte. Ele comprou esses 3, somente esses 3. Então, quando eu vou lá formar um número para avaliar se pode ou não pode ser, se eu pegar o 1, colocar aqui o 1, eu não posso repetir o 1 de novo, tá? Porque eu já usei. Já vou ter usado esse algarismo. Então, não existe um número né, nas condições que foram pedidas que repita algarismos. Ok? Isso vai ser importante para achar a solução. Porque, vamos analisar. A gente poderia fazer uma eliminação já e achar a resposta diretamente, mas vamos fazer por tentativa e erro. Vamos analisar a letra A. Eu consigo formar o número 193 usando esse grupo aqui? Vou colocar as tentativas em outra cor, tá? Vou colocar em verde aqui. Consigo. Ó, eu vou usar o número 1. Eu vou usar esse aqui na forma de 9. E vou usar o número 3. Beleza. Então, a A não é minha resposta. Porque eu quero a alternativa que apresente um número que não seja possível ser formado com esses algarismos aqui. Vamos para a letra B. Então, ó, vamos cortar a letra A. Ela não pode ser a resposta. Eu quero formar o número 631. Beleza, eu vou pegar esse aqui. E se eu pego esse, o 9 já não pode ser usado, tá? Vou pegar o 3. E vou pegar o 1. Pronto. Consegui formar o 631 sem cometer nenhuma incoerência aqui. Então, essa não é minha alternativa, porque eu quero a alternativa que não seja possível
ser formada nas condições apresentadas. Então, mesma coisa, se você tinha travado nessa questão e agora destravou, convido a pausar e aplicar o raciocínio para chegar na resposta, tá? Letra C, 361. Vou um pouco mais rápido agora, né? 361. É possível? É. Usei o 3, usei o 6 e usei o 1. Cada um uma vez. Beleza, não usei esse aqui duas vezes que... Opa, já dei spoiler. A letra D. 1, 6 e 9. Então vamos cortar? O 1, o 6 e... Opa, o 9 não pode. Porque, olha só, se eu usar esse terceiro aqui, né? Eu só posso usar ele como 1 ou como 6. Ou, perdão, como 6 ou como 9. Mas só uma vez. Então, se eu usei ele para fazer o 6, já não tenho como fazer o 9. Já não é possível. Então, a nossa resposta fica na letra D. E aí, só para desencargo, a letra E, a gente vê que é possível. A gente usa o 9, usa o 1 e usa um 3. E não dá problema nenhum. Que a gente não usou nenhum número duas vezes. E aqui, ó, ficou só, eu só risquei 1. Então deu para fazer o 913. Então a nossa resposta fica na letra D. A questão poderia dar um pouquinho de nó na cabeça da criança, né? Para entender essa interpretação. Então, espero que tenha esclarecido. Questão 11. Olhe o que dizem os 4 amigos. Tá? A gente vai ler. Mas vamos pro comando da questão. Quantas bolinhas Samuel tem? Então a missão é descobrir quantas bolinhas Samuel tem. Beleza. Agora o que ele informou? Então tem aqui os 4 amigos, né? Benjamin, Alicia, Rafael e Samuel. Vamos começar aqui da esquerda. Eu tenho 6 bolinhas. Ok. Então ele foi direto. Ele tem 6 bolinhas. Alicia falou, eu tenho 2 bolinhas a menos que Benjamin. Ok. Rafael falou, eu tenho 5 bolinhas a mais que Alicia. E Samuel falou, eu tenho 4 bolinhas a menos que Rafael. Entendi. Notou o padrão? Depois do Benjamin aqui, ó, a partir da Alicia, todos eles revelam a quantidade de bolinha que tem, né? A partir da quantidade de bolinhas do amigo anterior. Então a Alicia revela a quantidade de bolinhas que ela tem em relação à quantidade de bolinhas de Benjamin. Rafael revela a quantidade de bolinhas que ele tem em relação à quantidade de bolinhas da Alicia. E o Samuel, por sua vez, revela a quantidade de bolinhas que ele tem em relação à quantidade de bolinhas do Rafael. Então tá sempre, a partir da Alicia tá sempre em função do anterior, recorrendo ao anterior, né? Ok, então vamos começar lá pelo Benjamin. Benjamin foi direto, eu tenho 6 bolinhas. Tá bom. Então nossa contagem aqui tá em 6 bolinhas. Alicia falou que tem 2 bolinhas a menos que Benjamin. Então o que isso significa matematicamente? Que a gente faz essa continha aqui, ó, 6 menos 2. Então a Alicia tem 4 bolinhas. Vamos destacando. E Rafael, o que ele falou? Eu tenho 5 bolinhas a mais que a Alicia. Então se a Alicia tem 4 e ele tem a mais, então eu somo. Quantas ele tem a mais? 5. Então o Rafael tem no total 9 bolinhas. E, finalizando, o Samuel fala, eu tenho 4 bolinhas a menos que Rafael. Então, se Rafael tem 9 e Samuel tem 4 a menos, então Samuel tem 9 menos 4. E é igual a 5. Então, quantas bolinhas Samuel tem? 5 bolinhas. Gabarito letra C. Se a gente fosse botar tudo numa expressão só,
Ficaria assim, ó. 6 menos 2 mais 5 menos 4. 6 menos 2, 4. 4 mais 5, 9. 9 menos 4, 5. Questão 12. A figura mostra o relógio do ginásio de esportes antes de um jogo começar. Esse jogo vai começar às 4 horas e 5 minutos. Quantos minutos faltam para o início do jogo? Então, outra prova trazendo questões de relógio. De entender o funcionamento, que a criança entenda o funcionamento do passar das horas, né? Da relação de horas e minutos. Então, qual vai ser o plano? Ele quer saber quantos minutos faltam para o início do jogo. Então, aqui está o horário atual. O jogo vai começar às 4 horas e 5 minutos. Eu quero saber quanto tempo falta para esse jogo começar, dado que esse aqui é o horário atual, né? 3 horas e 10. Então, o plano de solução vai ser o seguinte. A gente vai ir adicionando o tempo até chegar a 4 horas e 5 minutos. Beleza. Então, o primeiro raciocínio vai ser o seguinte. Para eu chegar em 4 horas, quanto que falta em minutos, né? O que tem que saber é que aqui é o lado dos minutos. E aqui é o lado das horas. E cada hora contém 60 minutos. Sabendo isso, se resolve a questão. Então, para eu passar essas 3 horas para 4 horas, eu preciso chegar no 60 aqui do lado. E tá no 10. Então, de 10 para 60, faltam 50. Então, eu vou adicionar 50 minutos para chegar nessa situação aqui, ó. 4 horas e 0 minutos. E agora, eu preciso chegar no horário 4 horas e 5 minutos. Então, se eu cheguei no 4 horas, agora eu vou adicionar mais 5 minutos. E assim, eu chego no horário 4 horas e 5 minutos. E a minha resposta para a pergunta da questão vai ser essa soma aqui, ó. O quanto que eu adicionei para sair do 3 horas e 10 para 4 horas e 5. Eu adicionei 55 minutos. Então, esse é o tempo que falta para o início do jogo. O gabarito fica na letra D. Uma outra ideia seria transformando os dois horários para minutos e depois calculando a diferença entre eles. E aí a gente também chegaria nos 55 minutos. Como assim? Bom, vamos lá. O horário atual é 3 horas e 10. 3 horas, transformando em minutos, é isso daqui. 3 vezes 60. Certo? 60 minutos. Vou colocar aqui para destacar, né? Então, o horário 3 e 10 é a mesma coisa que isso aqui, ó. 3 horas e 60... 3 vezes 60 minutos, né? Isso aqui vai dar 180 minutos mais 10 minutos. Então, esse ali é o horário correspondente a 3 e 10. E aqui o total de minutos fica 190, né? Beleza. Agora, vou calcular o horário que eu quero chegar. 4 horas é a mesma coisa que 4 vezes 60 minutos. E adicionando os 5 minutos ali. 4 vezes 60 vai dar 240. E aqui os 5 minutos também.
240 mais 5 vai dar 245 minutos. Beleza. Então isso aqui corresponde ao horário 4 horas e 5 minutos. Então agora a gente vai calcular a diferença, que é justamente o que responde, a conta que responde a pergunta da questão. Fazendo 245 menos 190, a gente vai saber quanto tempo falta para o início do jogo. E isso aqui também vai dar 55 minutos. Questão 13. Qual moeda deve ser levada de um quadrado para outro para que o valor total das moedas nos dois quadrados seja o mesmo? Questão bem divertida também. Eu tenho dois quadrados, né? Representando ali, vamos lá, pode ser duas pessoas, cada uma com uma certa quantidade de dinheiro. E eu quero que as duas fiquem com a mesma quantidade de dinheiro. Só que eu só tenho a permissão de mover uma moeda de um quadrado para o outro e vice-versa. Então aqui eu vou chamar de A e aqui de B. Ok? Beleza. Então qual que vai ser o plano? Plano de solução. Eu vou contar a quantidade de cada um, de A e de B. Quantidade de dinheiro. E aí eu vou olhar para a diferença entre essas quantidades. Certo? Porque aí olhando só para a diferença, eu vou conseguir saber quanto que eu tenho que passar de um para o outro. No caso, passar de quem está com mais para quem está com menos. Mas não só isso, saber o quanto que eu preciso passar para igualar. Então vamos lá. Quanto que tem A? A tem R$1 mais 25 centavos, mais 5 centavos, mais 10 centavos. Então aqui eu já vou botar R$1, né? Mais 20, agora eu vou contar só os centavos. 25 mais 5, 30. 30 mais 10, 40. Então aqui tem R$1,40. Ok. Lembrando que 100 centavos é igual a R$1. Beleza. Agora B. Vou botar esse B um pouquinho mais pro lado. Quanto que tem a pessoa B? Ela aqui tá tudo em centavos, né? Então eu vou agrupar de 100 centavos em 100 centavos e ir formando os reais. Então aqui eu tenho 50 centavos mais 50 centavos. Aqui já dá R$1, né? Já deu 100 centavos. Então já posso colocar esse 1 aqui, porque não vai passar de R$1. E essas três aqui somadas, ó, 5 mais 5, 10. Mais 10, 20. Então a pessoa B tem R$1,20. Beleza. Agora eu vou olhar a diferença entre quem tem mais e quem tem menos. Então eu vou fazer o maior menos o menor. Vou fazer A menos B. Isso vai dar quanto? R$1,40 menos R$1,20 vai sobrar a diferença de 20 centavos. Ok? Ok. Tá. Mas então eu tenho que... Eu já sei que A tem mais que B. Então eu quero que os dois tenham o mesmo valor. E eu quero saber qual é a moeda. Como nas alternativas só tem uma moeda por alternativa, então só posso mover uma moeda, certo? Eu sei que eu tenho que mover uma moeda de quem tem mais para quem tem menos. Mas qual moeda? A de 20 centavos? Primeiro que nem existe a moeda de 20 centavos, né? É 5, 10 e 25. E segundo, se você mover 20 centavos de A
para B, o A vai ficar com R$1,20 e o B vai ficar com R$1,40. O problema vai continuar, só mudou de lado. Então, a gente tem que perceber o seguinte: a partir do momento que a gente tirou essa diferença, basta fazer a metade dela e transferir a metade para cada um, porque aí vai ficar tudo igual. Então, a metade de 20 vai ser 10 centavos. Então, a gente vai mover a moeda de 10 centavos de A para B. Vou apagar essa seta aqui para não confundir. E aí sim, as contas vão ficar equilibradas. Quando eu tirar 10 centavos de A vai ficar com 1,30. E quando eu tirar 10 centavos de B vai ficar... Quando tirar não, perdão. Aí quando o B receber essa moeda de 10 centavos, ele vai ficar com R$1,30 também. Então, o gabarito, letra B. E aí eu te convido, sugiro aí um exercício para você praticar entender melhor essa questão. Você pega aí 4 palitos fósforos, 4 palitos de dente, e a outra pessoa pega 2. E aí você aplica o mesmo raciocínio que a gente aplicou nessa questão. A gente quer igualar as situações. Só que eu só posso mover um palito. Quem move o palito, né, é a pessoa que tem mais. E aí vocês tentam igualar e tentam achar a solução, igualando a quantidade de palitos entre vocês, só fazendo uma troca. Questão 14. Débora tem 2 caixas iguais. Ela empilha essas 2 caixas de 3 maneiras diferentes e mede a altura das pilhas conforme mostrado na figura. Quantos centímetros de altura tem a terceira pilha? Primeiro, eu vou fazer mais uma sugestão aos pais que talvez estejam assistindo, estudando com o filho. Não deixe passar a oportunidade de usar sua criatividade. Então, se você puder simular as questões, os problemas, né? Usando, por exemplo, isso aqui usa 2 caixas iguais. Se você tem, por acaso, 2 caixas iguais e consiga reproduzir esse esquema, é uma ótima alternativa. Talvez deixe mais divertido, mais dinâmico, tenha outros insights. E essa é uma sugestão que eu gosto de deixar. Mas vamos voltar. A gente tem que descobrir quantos centímetros de altura tem a terceira pilha. Essa daqui. Então, o que ele deixa indicado é que a partir da situação 1 e 2, você consegue deduzir a 3. Que é o que a gente quer. Então, esse é o primeiro ponto. Entender que a nossa resposta vai vir de informações que a gente vai tirar daqui. Então, olha só. Esse aqui é o detalhe importante. As 2 caixas são iguais. Então, todas as medidas delas têm o mesmo valor. Ok. Ctrl Z não está funcionando. Então é o seguinte. Se nessa primeira imagem, na primeira situação, elas estão na mesma posição e aqui forma 10 centímetros de altura, você concorda comigo que esse 10 centímetros pode ser dividido por 2? E esse valor que está aqui em cima, ó, é o mesmo valor do que está aqui embaixo? Porque se essas caixas são iguais, essas 2 medidas aqui são iguais. E se elas duas juntas somam 10, quer dizer que cada uma vale a metade de 10. Ok? Então aqui é 5, aqui é 5. Por quê?
porque essas duas medidas têm que ser iguais. E elas duas juntas somam 10. Logo, eu tenho que somar 10 com dois valores iguais. A única maneira de fazer isso é o 5 mais 5, certo? Então, essa já é a primeira sacada. Tá bom. Então, a gente já achou o valor dessa medida. Essa medida aqui, ó. E agora é importante. Agora a gente traz essa informação e leva para a situação 2. Na situação 2, eu tenho uma caixa em pé e a outra deitada. Só que esse valor aqui, ó, a gente já sabe. A gente sabe que é 5. E esse valor aqui, que é o que a gente não sabe, ainda, mas a gente consegue deduzir com base nesse 16 aqui, ó. Ele disse que a caixa deitada mais a caixa em pé tem a altura total de 16. Então, eu tenho 16 sendo formado pela soma de dois números. Um desses números é o 5. Qual é o outro número que eu tenho que somar com 5 para dar 16? Se não sair de cabeça, você pode fazer o seguinte: isso aqui é a diferença. Você está tentando achar a diferença. Você vai fazer 16 menos 5. É o quanto falta do 5 para chegar no 16. 16, ó, 6 menos 5, 1. 1 menos 0, 1. Então esse número que eu estava procurando é o 11. Então agora eu achei o valor dessa medida aqui da caixa, ó, desse lado. O nome mais correto seria aresta, né? Dessa aresta. Então eu sei agora que ela vale 11 centímetros. Pronto, agora eu tenho tudo que eu preciso para responder a questão. Ele quer saber o valor dessa altura aqui. O valor dessa altura aqui é 2 vezes o 11, né? Porque cada medida dessa aqui vale 11 centímetros. 2 vezes o 11 ou 11 mais 11, né? 11 mais 11, 1 mais 1, 2, 1 mais 1, 2. Então, aqui está a nossa resposta, 22 centímetros. Tá? Gabarito letra C. Questão 15. Irene tem 3 tipos de ervas para fazer seu chá. Às vezes ela usa somente um tipo de erva, às vezes ela mistura 2 tipos de erva. Quantos tipos diferentes de chá ela consegue preparar? Muita atenção nisso aqui. Quer saber quantos tipos diferentes de chá ela consegue preparar da forma que ela costuma fazer? Então, ele falou que ela às vezes faz com um só tipo e às vezes faz com 2. Tá. Então vamos, primeira coisa, vamos renomear essa galera aqui. A gente da matemática, a gente é preguiçoso. Erva doce. Conforme eu vou fazer as contas, eu vou chamar a erva doce de E. Hortelã eu vou chamar de H. E camomila eu vou chamar de C. Tá bom? Então vamos dividir o nosso plano seguinte. A gente vai calcular primeiro quantos chás diferentes ela consegue fazer usando só um tipo. E depois a gente vai fazer a conta para quando ela usa 2 tipos de chá. Certo? E depois a gente soma tudo isso. E isso vai dar a resposta que a gente está buscando. Então, um tipo de chá. Quais são as possibilidades? A primeira possibilidade é ela fazer o de erva doce. Nesse cenário aqui, ela está usando só um tipo de cada. Tá bom. A segunda possibilidade é ela fazer o de hortelã. E a terceira possibilidade é ela fazer o de camomila. Então, aqui, em um tipo, tem 3
chás diferentes que ela consegue fazer. Certo? Vou botar aqui 3 possibilidades. Melhor, 3 chás. Para que complicar, né? Palavra grande. Agora vamos calcular com 2 tipos. Aqui agora eu vou fazer um raciocínio analisando. Vou escolher um chá e vou misturar ele com os outros 2. Analisar as possibilidades. Então, começando pelo de erva doce, eu tenho quantas possibilidades? Eu posso ir para hortelã e posso ir para camomila. Ok. Começando com de camomila, eu posso ir para hortelã e posso ir para erva doce. E começando com hortelã, eu posso ir para camomila ou para erva doce. Beleza? Mas calma. Ah, já sei, é só contar essas pontinhas aqui agora que vai ser minha resposta. Não. Porque olha só, ele quer tipos diferentes. Agora a gente vai vir aqui analisando e filtrando. A gente só quer as combinações, só conta como chás diferentes as combinações diferentes. Então aqui, ó, eu tenho erva doce mais hortelã. Ok. Isso aqui é uma combinação válida. Vamos marcar de verde esse caminho aqui. Tá válido. Então aqui contamos um chá diferente. Erva doce com camomila. Beleza, esse ainda não teve. Erva doce com camomila ainda não teve. Então, eu posso contar. Ok. Então até agora, 2 chás diferentes, usando 2 tipos. Camomila com hortelã. Já teve algum camomila com hortelã? Não. Então eu posso contar ele também. Então agora eu tenho 3 chás aqui, até agora. Camomila com erva doce. Já teve? Teve. Aqui, ó, erva doce com camomila. Não importa a ordem, só importa se são feitos da mesma coisa. Se são feitos da mesma coisa e eu já contei, então não posso contar de novo. Porque isso aí dá errado na minha resposta. Quero saber quantos chás diferentes. Se eu contar a mesma combinação 2 vezes, eu vou estar alterando o meu resultado. Então, eu já tive erva doce com camomila. Então esse aqui eu não vou contar. Hortelã com camomila, já teve? Já, aqui ó. Camomila com hortelã. Já teve, então não vou contar. Hortelã com erva doce, já teve? Sim, foi o primeiro que a gente contou, ó, erva doce com hortelã. A ordem não importa, só importa do que é feito, certo? Então aqui, usando 2 tipos, eu só consigo fazer 3 chás diferentes. Então, agora somando tudo isso, né? Fazendo a nossa conclusão, a gente tem quantos tipos de chás diferentes possíveis? 6. Ela consegue fazer 3 tipos, 3 chás diferentes usando um tipo só, e consegue fazer 3 chás diferentes usando 2 tipos. Então, o nosso gabarito é letra C. Mais uma questão, eles trazem os princípios da análise combinatória ali, né?